Muitas coisas vão mudando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. E tem coisas que a gente vai simplesmente se acostumando com elas. Por exemplo, tem palavras que começam a fazer parte do nosso vocabulário, que nós começamos a usar, que nós começamos a utilizar no nosso dia a dia, e a gente às vezes nem se dá conta disso. Se nós pensássemos há um ano atrás, mais ou menos, em 2020, como era a nossa vida? Bom, nós já estávamos no tempo da pandemia, mas algumas coisas já começavam a mudar e nós já começávamos a nos acostumar com algumas coisas. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, pode ser um problema às vezes. Palavras que nós nem conhecíamos, nem utilizávamos, que começaram a fazer parte da nossa vida. Pandemia é uma delas. A gente até sabia o que era uma pandemia, porque a gente já tinha lido nos livros de história, ou estudado, ou alguma coisa assim, mas nós nunca tínhamos tido a experiência de uma pandemia. Nós estamos vivendo num momento histórico. Nós estamos experimentando o que significa um tempo de pandemia. Uma outra palavra que nós nunca tínhamos utilizado antes é o lockdown, é o fechamento. Fechamento do comércio, fechamento das cidades, por medo, por causa da pandemia que se espalha. E nós já experimentamos isso na prática algumas vezes. É bem verdade que algumas dessas vezes, eu acho que mais atrapalhou do que ajudou no final das contas, porque as pessoas se fecham de uma tal forma que depois fica difícil retomar o ritmo da vida. Uma outra palavra que nós também já tínhamos ouvido falar, mas que agora a gente começa a se familiarizar com ela, é quarentena, né? Quarentena é um tempo, um período que se passa de isolamento por causa de uma doença, por causa de alguma coisa, né? Mas quarentena é uma palavra que passou a fazer parte da nossa vida. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, também falava de uma quarentena. Quarentena vem de 40 dias. E dizia que Jesus, o ressuscitado, apareceu aos seus discípulos 40 dias antes de subir ao céu. Ou seja, uma quarentena de experiência com o ressuscitado. O que Jesus falou a esses discípulos nesse tempo? Foi uma exortação, foi uma palavra de incentivo, foi uma palavra que aos poucos foi preparando os discípulos para que depois saíssem, conforme dizia o Evangelho, os discípulos enviados para anunciar, para pregar a realidade do reino. O que era diferente, o que ficou diferente nesses 40 dias? Bom, Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido durante toda a sua vida, e o final desta rejeição foi Jesus crucificado em Jerusalém. Os discípulos ficaram com medo e se fecharam, se resguardaram. Então nós até podemos imaginar que aquela quarentena dos discípulos com Jesus foi uma quarentena mais fechada, mais restrita. Mas o que mudou nesses 40 dias? Mudou muito pouca coisa. Porque os discípulos não encontraram um mundo mais aberto, capaz de aceitar a novidade da pregação do reino. De fato, todos os discípulos, todos os 12, aqueles primeiros que Jesus chamou e que depois completou com a escolha de Matias após a traição de Judas, todos eles morreram de morte violenta, morreram no anúncio do Evangelho. Pedro foi crucificado em Roma. Paulo, que se juntou a esse grupo mais tarde, foi decapitado também em Roma. Todos os outros, de alguma forma, foram vítimas da rejeição, da incompreensão, do ódio à palavra de Jesus. E Jesus dizia: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus não fez uma propaganda enganosa, falando que seria fácil seguir ou anunciar o reino de Deus. E mais ainda, aqueles primeiros discípulos, homens e mulheres, que seguiram a Jesus,
também encontraram a resistência. Estevão, que é um dos primeiros diáconos, foi ele também apedrejado, e as vestes deste homem apedrejado foram colocadas ali aos pés de Paulo, que ainda não tinha se convertido, ainda não tinha entendido a palavra. Outros homens e mulheres, que às vezes nós escutamos, quando se celebra com a oração primeira, a oração eucarística primeira, homens e mulheres como Cecília, como Anastácia, também foram mortos de forma violenta, perpétua, felicidade. Foram eles todos jogados às garras dos leões, por causa do nome de Jesus. Ou seja, depois daqueles 40 dias, muito pouca coisa tinha mudado. Mas o que estava diferente? A presença do ressuscitado na vida dos discípulos. O encontro com o ressuscitado é algo fundamental para que a pregação do Evangelho não seja simplesmente uma palavra jogada ao vento. Para que a pregação do Evangelho venha acompanhada de uma certeza: nós não estamos sozinhos, nós caminhamos na graça de Deus, que envia o seu Espírito para que a mensagem continue, para que o anúncio do reino de Deus continue. Ou seja, a quarentena foi um tempo de preparação para que depois o envio fosse o tempo da missão. Eu acho que, fazendo uma comparação com o nosso tempo, com o tempo presente, nós estamos vivendo algo de semelhante, mas algo que tem uma consequência que talvez não seja a mesma. Por causa da pandemia, cada vez mais, nós percebemos um fechamento. Nós estamos mais fechados, nós estamos mais temerosos, nós estamos mais distantes uns dos outros, nós passamos a ter medo uns dos outros. E não é só a distância que nos separa nos bancos da igreja, ou nas filas que nós vamos, quando nós queremos respeitar as filas, porque afinal de contas tem muito pouca gente respeitando também esses distanciamentos, que são necessários, que são importantes. Mas tudo isso tem nos levado a um afastamento. E eu me pergunto, se quando nós sairmos deste tempo da pandemia, nós vamos estar mais dispostos a anunciar o reino de Deus, ou se nós vamos estar mais convencidos da presença de Deus, ou será que nós estamos usando também o tempo da pandemia para justificar aquilo que é cômodo para nós? Eu não preciso mais ir à igreja, porque ir à igreja parece uma coisa perigosa. No entanto, não é perigoso ir para os restaurantes, fazer as compras nos supermercados, passear pelas ruas e encher o comércio às vésperas dos feriados. Não é mais perigoso fazer as coisas que nós fazemos em família, mas é perigoso ir à igreja. É perigoso estarmos, fazer uma ligação, conversar com o outro. Nós estamos criando distâncias que vão justificando o individualismo, que vão justificando uma separação, que o Papa Bento XVI já há algum tempo nos recordava, os riscos de um individualismo que vai se acentuando. O tempo da quarentena que nós vivemos é uma preservação da saúde, da vida, mas não pode ser uma separação entre as pessoas, não pode ser a acomodação da nossa fé, não pode ser o distanciamento das pessoas, enquanto pessoas. Nós não podemos deixar que isso seja a justificativa para a separação, para o cancelamento da nossa vida, daquelas coisas que são realmente importantes. A quarentena é necessária? Sim, ela é necessária. O distanciamento é necessário? Sim, é necessário. As medidas de higiene são necessárias? São necessárias. Mas nós estamos usando isso como desculpa para justificar a nossa pouca vontade de nos encontrarmos, de nos relacionarmos, de vivermos de fato como
cristãos e dar o testemunho da nossa fé, de encontrar alternativas para viver a nossa fé. Olha, nós temos muitos horários de missa, e tem gente que ainda diz assim: eu não vou à igreja porque não tem jeito. Como não tem jeito? Não tem jeito porque às vezes eu não quero que tenha jeito. Não tem jeito que eu me aproxime dos outros, não é só por causa das exigências do tempo, mas é porque às vezes é mais fácil, é mais cômodo, é mais tranquilo, é mais paz, mas não é o mais cristão. E é por isso que aqueles discípulos que ainda continuavam sendo perseguidos, que ainda tinham dificuldades e problemas, é por isso que aqueles discípulos que ainda colocavam a sua vida em risco, saíram para anunciar. E a celebração de hoje da Ascensão do Senhor, ela nos mostra duas coisas fundamentais. A Ascensão do Senhor é, em primeiro lugar, nos mostrar que Cristo carrega para junto do íntimo da Trindade, da parte mais íntima desse mistério trinitário, a nossa humanidade. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele aparece e mostra os sinais da paixão, as suas mãos que foram perfuradas pelos cravos, o seu lado perfurado pela lança. É o mesmo corpo, é aquele corpo glorificado, que passou pelas provações da vida. Não é um corpo de fantasia, não é um fantasma, como ele mesmo diz. Então este mistério da ressurreição do Senhor carrega com ele a nossa humanidade. E ao mesmo tempo, esse Jesus que subiu não nos abandonou. E por isso o Evangelho dizia, né? Aqueles dois anjos diziam: o que é que vocês estão olhando para cima? Olhar para cima pode ser um sinal de acomodação. É fácil ficar contemplando o mistério de Deus. Desejar o céu é muito bom, mas antes de chegar ao céu, nós precisamos plantar na terra, nós precisamos cultivar a terra, nós precisamos viver a nossa vida nesta terra, nós precisamos trabalhar aqui, nós precisamos viver a coerência da nossa fé nesta realidade. É assim que nós vamos para o céu. Não é por uma escada mágica que desce e nós vamos subindo. Não, ao contrário. É pelo empenho da vida, é pelo compromisso, é por sair para ir ao encontro daquilo que é necessário ou daqueles que precisam. O Papa Francisco tem insistido tantas vezes, e na mensagem que ele escreveu para esse dia, Dia Mundial das Comunicações, que a igreja celebra, ele faz esse convite: vem ver. Mas esse vem ver não é vir para cá simplesmente, é essa atitude de saída. O Papa usa uma expressão interessante, dizendo: é preciso sujar os sapatos. Nós não podemos ficar acomodados esperando que o tempo da pandemia passe. Nós precisamos testemunhar a nossa fé, nós precisamos que o compromisso de fé seja mostrado. Esta é uma exigência da nossa fé, e é para isso que nós fomos enviados. Não nos foi dado o espírito do medo, mas nos foi dado o espírito da evangelização, o espírito da saída, de sair para ir ao encontro. Isto é a nossa fé. Que a celebração da Páscoa, do tempo pascal que nós ainda estamos, nos reanime, e que nós tenhamos esta coragem de sair. Se é necessário a proteção da vida, é necessário também que a palavra do Evangelho chegue a todas as criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.